Então, né, como vocês sabem, a nossa aula de quarta-feira é uma aula mais tranquila, no sentido de fazer uma continuação da aula da terça. Então, hoje nós vamos tratar de teorias da globalização. Ontem nós vimos escolas de sociologia que se desenvolveram, em especial, após a segunda metade do século XX, como a escola de Chicago, né, que é a escola norte-americana, a escola de Frankfurt, né, que se desenvolve antes da Segunda Guerra Mundial, mas posteriormente também ainda tem a sua ressonância até os dias de hoje, né, como a teoria crítica, e também, né, tratamos de pensar um pouquinho sobre a escola francesa. É interessante que, Daniel, por que a gente tem que visualizar, ver esses teóricos, né, essas escolas de pensamento, para que a gente pense a globalização? Antes de mais nada, é muito interessante que a gente vai observando que essas escolas, elas foram sendo responsáveis também já por um pensamento e de uma inserção dos conceitos de globalização ou do que viria a ser esses conceitos, né, que seriam trabalhados e que são trabalhados até hoje no que tange os processos de globalização. Nesse sentido, nós temos que alguns pontos de discussão para a nossa aula, que estão diretamente correlacionadas a esse processo, né, da globalização, para que a gente vá entendendo, né, agora de modo mais, diria, pontual, o que já acha essa globalização, o que é que ela faz, o que é que ela deixa de fazer, o que foi que mudou, o que foi, né, que se transformou a partir dela. Dito isso, relembro mais uma vez, se vocês verem alguma letra a mais ou a menos, ou algum acento a mais ou a menos, é por conta da configuração do slide, que está em espanhol. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está tratando de pensar a globalização, né, e suas teorias ou os pontos chaves, né, que envolvem essa globalização, em primeiro lugar, pensar, né, o capitalismo. O capitalismo enquanto lugar econômico, enquanto economia, enquanto sistema econômico, e que vai, né, se espalhar e que vai ter uma dominação por todo o planeta. E aí, quando a gente fala todo o planeta, literalmente, né, porque nós vamos observando na atualidade que até mesmo países que têm regimes de governo ou regimes políticos, né, que não estão dentro da esfera democrática, né, que estão aí ligados a outros modelos, ainda assim são atravessados pelo capitalismo, né, que é pelo capitalismo global. Então é importante que a gente veja esse processo, né, de expansão, esse processo de captura do capitalismo em todo o mundo. E aí, lógico, é importante que a gente veja, né, essas fases do capitalismo. A primeira, aqui, a Cristina Costa, que é o nosso livro base, ela nos apresenta três grandes fases, né? A primeira que é o colonialismo, a segunda que é o imperialismo e a terceira que é a globalização. O colonialismo, né, nós já tratamos de pensar em algumas aulas anteriores, que é justamente esse processo de acumulação primitiva, né, do capital através do mercantilismo, da expansão marítima, da exploração das colônias, e assim, né, toda a história que nós já conhecemos. Mas a segunda fase, que é o imperialismo, que vai se organizando e se regulando, em especial ali, já no final do século XIX, e vai se estender também, praticamente, nós vamos observar, até a década de 70, né, fim da década de 70, no mundo, vai estar correlacionada ao processo de, a dominação de territórios, em especial africanos e asiáticos, por
potências europeias, né, por países europeus. 2, também, é interessante que a gente lembre que agora nós não temos mais apenas a Europa enquanto lugar hegemônico, né, mas nós temos também aí já os Estados Unidos e a União Soviética, que vai estar também sendo atravessada, né, desse processo, né, de imperialismo. Então, você vai vendo todas essas configurações. E a terceira fase, que é a que nós estamos aqui conversando, discutindo, dialogando, que é a globalização. Ou seja, é a fase, né, poderíamos dizer, de finalização desse processo. E é interessante lembrar que no imperialismo, né, você ainda tem a ideia de dominação de uma nação pela outra, de modo mais incisivo, de modo mais bélico. Só que na globalização, e é o que nós podemos perceber, é que muitos dos países, né, que estavam sobre essa égide, essa dominação no período imperialista, eles já são e já se constituem enquanto Estados-nações e vão aí adentrar dentro desse processo de globalização, não mais enquanto colônia, não mais enquanto território ou extensão territorial de determinado país, mas agora enquanto um Estado-nação, enquanto uma nação, enquanto um Estado, né? Porque nação é uma coisa, Estado é outra, mas enquanto um Estado, né? Um aparelho de Estado, que é reconhecido internacionalmente. E aí você vai ver, e nós vamos observar esses processos de globalização. Dito isso, é importante que a gente pense em 3 coisas, para que a gente vá, como eu posso dizer, misturando esse caldo, 3 temperinhos aí para esse caldo. O primeiro, o papel da tecnologia. A globalização, né, tal como nós pensamos ontem com o Manuel Castells, está diretamente correlacionada ao advento, né, ao avanço da tecnologia. Né? Lembrando que tecnologia nós estamos falando aqui da tecnologia da informática e da eletrônica. Certo? Por que a gente tem que fazer essa pontuação? Porque outras tecnologias, né, outras formas de técnicas sempre existiram na humanidade, todas essas são tecnologias, mas a especificidade dessa última, a especificidade desse papel tecnológico que nós estamos aqui a tratar é na informática / eletrônica. Outro ponto, né, que é a indústria cultural e a cultura de massa que foram teorizadas de modo muito amplo e significativo nos estudos da Escola de Frankfurt, dentro da teoria crítica, que agora você vai observando que a cultura, ela se torna, antes de mais nada, um produto do capitalismo. Então, essa cultura, ela também é atravessada. Isso vai implicar uma série de coisas, como, por exemplo, processos de hibridização cultural, processos de aculturação, e assim sucessivamente. Temas esses que nós vamos tratar de modo mais amplo e conceitual quando a gente for tratar das teorias de cultura, lá na parte de antropologia. Então, feito esse primeiro ponto, tá ok? Alguma questão, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável? Me digam aí, pelo menos no chat. Sim, não, sim, digam aí. Pronto. Ótimo. Então, continuando. O segundo ponto que a gente tem que pensar dentro dessas teorias de globalização, ou dentro do que a gente está chamando aqui de globalização, antes de mais nada, o reposicionamento da ideia de Estado-nação. Né? Por que você diz isso, Antoniel? Porque por um longo período de tempo, em especial na modernidade, nós vamos observando, nós vamos vendo a consolidação, né, dos Estados nacionais e a formação dos Estados nacionais. Vide, por exemplo, o Brasil. É um exemplo, né, de como esses estados eles vão, né, os estados nacionais vão criando independência, criando aí uma noção de nação, de nacionalidade, vou já explicar um pouquinho sobre isso. Então, você vai vendo que a partir do momento que
há uma ampliação da tecnologia dentro desses processos de globalização, que são capturados desde os elementos econômicos, os elementos sociais, os elementos culturais, elementos políticos também. Você vai vendo que esses Estados-nações, essa ideia, ela vai se reposicionando, ou ela vai sendo, não diria acabada, porque ela não acabou, porque nós vemos os estados, né? Nós vemos os estados, que eu estou falando aqui, gente, são os países, tá? Então, a gente está vendo esses estados, mas há uma nova formulação, uma nova tratativa dentro desses processos das relações, né, tanto nacionais como internacionais. Então, é interessante que a gente pensa que o Estado Nacional, né, que aí é composto por um território, por uma geografia, por uma história própria, né, todos esses elementos estão presentes dentro da formação dos Estados, né, dos Estados Nacionais. Mas, antes de mais nada, a ideia, né, que se foi aí propagada, que se foi pensada, discutida e rediscutida ao longo da modernidade, né, basta que a gente lembre, por exemplo, o Auguste Comte, ou Montesquieu, o Alex Tocqueville, o John Locke, o Rousseau, e essa galera toda, que de uma forma ou de outra vão estar tratando de pensar o Estado, né? Que é, antes de mais nada, né, esse lugar que vai reunir pessoas em determinado território. E essa reunião, lógico, enquanto seres humanos que somos, vai promover o desenvolvimento de laços sociais, laços identitários, laços de sentimento, laços de pertencimento, que esses, vou dizer assim, esse conjunto de sensações e percepções, eu estou trazendo aqui esses dois termos, sensações e percepções, e sentimentos, né, vão ser o que a gente chama de nacionalismo. Tá certo? Então, e esse nacionalismo, lógico, está correlacionado diretamente ao processo de, né, de reconhecimento de um Estado. Tranquilo? Tranquilo. Então, se tal. Sim, posso sim. O que acontece, David? Vamos lá. Até então, é sempre bom a gente estar fazendo essa análise histórica, porque a gente, creio que fica mais tranquilo de a gente entender o processo de transformação. Mas é interessante que a gente veja o seguinte. Até então, você vai ver e vai observar, poderíamos pensar, até 1950, primeira década, não, primeira metade, né, do século XX, que a ideia de Estado, né, de Estado de países, vamos tratar assim, dos países é muito tranquila, né, e aí temos que pontuar, com a Segunda Guerra Mundial, né, houve um abalo, né, muito grande, tanto durante a guerra como posteriormente, e que fez com que se criasse, né, diversos organismos internacionais, tais como a ONU em 45, a OMS em 48, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, deixa eu ver quem mais, o Banco Mundial, né? Então, você vai vendo que essas organizações internacionais, elas são, né, pactuadas por diversos países. O que acontece? Qual é a transformação desse processo, né, frente à globalização? Anteriormente, nós tínhamos cada país, né, cada Estado-nação, cada país, né, com as suas proposições, com os seus posicionamentos, vamos, né, pensar dessa forma, e após, né, a 45, em especial com a criação da Organização das Nações Unidas, você vai vendo que todos os estados, né, os países que são signatários da ONU, eles vão também, eu não diria perder esse lugar de posicionamento, mas agora é necessário, né, vamos colocar, um maior diálogo em ordem mundial,
né? Então, não se pode fazer qualquer coisa, porque agora nós estados, nós países, pactuamos, né, a partir de um organismo internacional, a paz, a guerra, né? Que mais? O comércio. Então, veja que todo esse processo, vamos pensar, é como se esses estados agora, eles tivessem que ir para essa arena, que é o que acontece, eles vão para essa arena, né, que são os organismos internacionais, para, então, negociar tratados sobre os diversos temas. Isso implica, né, diretamente, né, nesse processo de reposicionamento. E junto a isso, né, nós já estamos aqui pensando também nesse avanço tecnológico, e aí nós temos que adicionar a essa nossa perspectiva dois aspectos. Um, que é a internacionalização do mercado. Dito isso, não estou falando de uma internacionalização de Europa e Estados Unidos, né? Não, estou falando aqui de uma internacionalização do mercado em nível mundial, em nível global, tá certo? E se há essa internacionalização, nós temos, antes de mais nada, né, diálogos internacionais, diálogos entre países, né, uma série de, como posso dizer, tem um nomezinho... uma série de tratados entre esses países de comércio. Então, você vai vendo que há um reposicionamento, né, dessa forma e nessa visão de ver, né, o país, né, barra Estado. Outro ponto importante dentro desse processo é que a gente observe os processos de transnacionalização da economia. O que já acho é isso, Antoninha? É a ideia, por exemplo, que a gente... nós temos uma determinada empresa a nível mundial e essa empresa ela não está sediada, por exemplo, lá na Alemanha, mas e ela só fabrica lá, não. Talvez a sede da empresa seja na Alemanha, mas é mais barato para a empresa que ela instale uma fábrica no Brasil do que na Alemanha. Ou ela pode, sei lá, vamos pensar, estou imaginando, um carro. Então, ela pode fazer uma parte do carro no Brasil, ou ela pode só montar o carro na fábrica do Brasil, mas as outras peças são feitas em um país africano, por exemplo, como Angola. Então, vocês começam a perceber esse processo de transnacionalização da economia e como isso também vai, né, modificando esse processo de reposicionamento do Estado-nação. Daniel, como assim, por exemplo? Então, agora os estados, eles vão, frente a essa ordem, né, capitalista, né, de industrialização, e aí é muito importante que a gente pense, por exemplo, nas décadas, no Brasil, em especial nas décadas na década de 50, né, que esse processo de industrialização mais forte, né, você vai vendo que os países, eles agora, por exemplo, eles podem retirar impostos, eles podem oferecer subsídios para as empresas, para elas virem para o país. Então, você vai vendo que há esse reposicionamento, né, dos países. Tranquilo? Ótimo. Outro ponto, né, eu acho que o ponto central, né, é os processos de informática e automação. Como nós vimos, né, com o Manuel Castells, né, a produção de uma comunicação em rede, gente. E aí é muito louco isso, porque a gente está tratando de uma comunicação em rede, de todo tipo de comunicação, tá? Eu não estou... e eu já até pontuo aqui esse segundo passo, que é a radicalização na maneira de conceber o processo produtivo. Né? Então, eu não estou aqui tratando única e exclusivamente do modo de comunicação da gente, por exemplo, aqui agora, através de uma plataforma, né, na rede mundial de computadores, e que cada um no lugar e
a gente sentou aqui nesse momento, nesse horário, para essa aula, né? Então, imagina que isso também ela, se dá dentro de uma fábrica, dentro de um hospital, dentro de deixa eu ver, de uma igreja, enfim, há uma radicalização, né, nessa forma, né, como a informática, como isso passa a fazer parte do nosso dia a dia, né? E também, né, já pontuando essa questão da mercantilização das redes sociais. Então, você vai vendo que as redes sociais, elas se tornam também um produto mercantil dentro desse processo. Só quero pontuar uma coisa dentro desse processo de radicalização ou radical transformação na maneira de conceber o processo produtivo, porque é muito importante que a gente pense como, a partir dos processos de automação nas indústrias, a gente vai percebendo como as coisas que eu falo são os nossos produtos mesmo, né? Elas vão tendo uma maior rapidez, né? Tendo um maior giro, né? E aí, eu continuo aqui com esse ponto para a gente pensar a informação como mercadoria, né? A gente recebe informação de todos os lugares, seja no nosso telefone, na TV, no computador, né? Enfim, no Instagram, no Facebook. Estamos todos, né, dentro desse processo de informatização. Isso, gente, e juntamente com o processo de transformação do processo produtivo, vai gerar o que a gente vai chamar de uma desregulamentação do aparelho do Estado. Se antes eu falava de um reposicionamento, né, desse lugar do Estado, agora também aqui a gente tem que pontuar o seguinte, né, que esse processo ele começa a proporcionar e propiciar uma desregulamentação do aparelho do Estado. Como assim, Antônio? Basta que a gente pense nas privatizações, né? Então, ideias, né, de empresas privadas, elas são melhor geridas do que as empresas públicas, né? Vão aí também atravessando esse processo. Isso implica também, né, que a gente observa o aumento da economia informal, né, e as atividades laborais, né, temporárias. Então, a gente vai começando a perceber todo esse balaio de gato, né, que, como a gente chama aqui no Nordeste, esse balaio de gato que vai também sendo gerado com a globalização. Se por um lado a gente tem, eu posso agora conversar com todo mundo, aqui agora está todo mundo na sua casa, nos mais diversos lugares do estado, né, por exemplo, e que mais? A gente pode ter o iFood, a gente pode ter o Uber, tem todas essas coisas massas, legais, né? Mas, por outro lado, também a gente tem esse processo, né? Do aumento da economia informal, por exemplo, o próprio Uber, né? Se a gente for pensar. Que mais? As atividades, né, de trabalho que são temporárias, então você faz o serviço aqui, faz o serviço acolá, né? E, por fim, eu pontuaria dentro desse tema, né, que a gente vai já passar outro tema aqui também dentro desse, mas dentro dessa linha de raciocínio, a questão da substituição da mão de obra humana, né, dentro de uma reengenharia industrial que, né, a gente vê aí direto ligado à produção do desemprego. Como assim, Antoniel, em especial dentro dos processos produtivos industriais, né? Tenho me dedicado a estudar a indústria 4.0, né, que é o que se chama de uma nova revolução industrial. Gente, é muito louco, muito doido aquele negócio, porque, assim, imagina que numa fábrica de calçados, tem uma galera, né? Acho que alguém aqui já visitou uma fábrica de calçados ou algum outro tipo de fábrica? Sim, não, sim, digam aí. Pronto. Não, o David está dizendo que não.
Então, mas eu acho que a gente deve, acho que tendo uma noção do que é uma fábrica, né? Ela está organizada dentro de uma esteira de produção, né? Bem aquela coisa do Charlie Chaplin, né? Lá nos tempos modernos, né? Lógico que não daquele jeito, mas mais modernizado. Mas imagina o seguinte, que dentro dessa produção eu tenho, e aí assim, eu vi isso, tá? Dentro de algumas pesquisas, tem uma galera que trabalha lá, tem, sei lá, tem umas 100, 150 trabalhadores. Nessa fábrica que eu visitei, né, eu acho que tinha esse quantitativo, né, frente aos turnos, dava em média 150 trabalhadores. E aí, no tempo da pesquisa, da visita, já estavam fazendo uma reengenharia dentro da fábrica, porque iriam trazer, era 2 ou 3 máquinas que iriam entrar dentro da fábrica para fazer o trabalho da galera. Aí me diga uma coisa, para onde é que esse povo vai? Vai ser demitido. Eu não sei se essas máquinas chegaram, eu espero que não, que esteja todo mundo trabalhando. Mas, a partir do momento que você vê esse processo de automação, ou seja, e de uma reengenharia industrial, o que já acha é isso, Daniel, é assim, dentro da indústria 4.0, né, a questão da IoT, né, da internet das coisas. Então, eu coloco uma máquina aqui e a outra máquina lá no final da produção e uma no meio, né, início, meio e fim, e as 3 máquinas, elas se autocomunicam. Não tem o que não tem o que tá inventando. Não preciso de gente. Se for para acelerar a produção, acelera. Se for para diminuir, acelera. Se a máquina for dar um problema, a própria máquina já vê que ela vai dar um problema e já aciona o técnico, né? E avisa para o dono da fábrica, e o dono da fábrica chama o técnico e ele resolve. Então, vejam essas questões. Né? Vejam como nós estamos, né, dentro desse processo. Então, e aí é uma das coisas, porque eu sempre ficava me perguntando para onde é que esse povo vai, né, quando essas máquinas chegarem. Né? É uma questão para se pensar. Alguma colocação, alguma pontuação? Então, se não, vamos adiante. Para a gente fechar esse ponto 3 da informática e da automação, nós também vamos observando o quê? O processo de interdependência. O que é esse processo de interdependência? Né? Frente às novas tecnologias, nós vamos vendo, primeiro, novas relações, sejam elas sociais, econômicas, políticas. Nós vamos, dentro das empresas e das indústrias, nós vamos vendo a fusão de empresas, de departamentos, de processos produtivos. Então, é muito interessante quando você vê a fusão de grandes empresas aéreas. É um fuar, é um movimento grande. Certo? Então, mas isso faz parte do processo de globalização. Ou então, quando uma empresa compra outra. Né? Então, e aí essas mudanças. Outro ponto muito interessante. Eu tenho uma empresa e eu tenho um departamento dessa empresa em vários países do mundo. Né? Então, você vai vendo que esses processos, né, de informação e automação, eles vão tomando de conta, né, do mundo. E o Giddens vai tratar de um processo, né, que ele chama de reflexividade, que ele diz o seguinte, olha, as coisas estão tão rápidas, estão tão dinâmicas, né, que a gente não consegue mais identificar o que é fixo no mundo, né, o que é identificar algo de determinado no mundo contemporâneo, porque é tudo muito nesse movimento. E aí, desse modo, a gente pode dizer o seguinte, a globalização, até mesmo quem não está inserido dentro desse processo está inserido porque não está inserido. Né? E é um fenômeno vivido por todo mundo, no nosso dia a dia. Né? E que ele nos obriga, antes de mais nada, a experienciar uma nova dimensão social. Um exemplo disso, deixa eu ver, documento. Né? Então, pensa que agora tem todo documento que você pode ter digital. Coisa impensável há
há, sei lá, 5 anos atrás. E você pode ter digital e pode ficar tranquilo que não vai ter problema, assim, não vai ter fraude, não vai ter nada, porque por conta dos processos de segurança, não sei muito bem, mas tem um negócio lá, chaves, códigos, enfim. Mas olha que coisa louca, assim, que eu falo de como isso muda. E eu tô falando de a gente pensar disso sem pensado, sei lá, 4, 5 anos atrás. Hoje é a coisa mais comum do mundo, né? Pelo menos para a gente que tem acesso, né, a essas tecnologias. Continuando, tem um quarto ponto, né, dentro desses processos de globalização, que me chama muito a atenção, né, que é os processos de desterritorialização. É a ideia, gente, antes de mais nada, de uma mudança nos processos de espaço-tempo, ou de tempo-espaço das pessoas, né? O que a gente está fazendo aqui agora, minha gente? A gente está no meio de uma aula que tem gente, eu estou em Fortaleza, tem gente em Iguatu, tem gente em Icó, tem gente em Lavras, tem gente em Jaguaribe, tem gente na cidade, tem gente no sítio, tem gente na estrada, e que está aqui. E tem gente que não assistiu agora, mas assiste depois e vai estar aqui do mesmo jeito. Vendo como há esse processo de desterritorialização, e antes de mais nada, né, a criação desses espaços fictícios também, né, em oposição a esse espaço mais fixo. Então, basta que a gente pense, né, por exemplo, 2019, nas nossas aulas. Então, uma aula desse tipo, essa aula, né, eu estou falando 2020, peraí, deixa eu organizar, 2021, 2000. Então, essa aula, há um ano atrás, né, em 2019, isso acontece esses meses, mas ela só aconteceria, só assistiria essa aula quem morasse no ICO e fosse para a faculdade, ou quem morasse nas cidades próximas, né, como a gente sabe, ia pegar o ônibus, ia lá, ia entrar dentro da sala e ia dar essa aula. Então, vejam, né, lógico, isso é massa, né, porque estamos no meio de uma pandemia, isso nos protege, né, as tecnologias também, né, ao nosso favor, mas como isso também vai produzindo outros contextos, outras, né, percepções. Outro ponto também, e aí a gente já está pensando num contexto mais, como posso dizer, de estado, de país, de lugar mesmo, assim, do lugar de onde eu venho, nessa ideia, né, que aí é o que a gente chama de um desenraizamento. Então, as tecnologias, elas transformam os ambientes. Né? Então, eu posso estar, como é o nome? Estou dentro da minha casa, moro lá em Jaguaribe, quente que só o cão, no Icó também, aqui não faz diferença, mas moro aqui no Ceará, quente que só o cão, mas eu só consumo, né, ou eu só vejo filmes, séries, eu tenho todo um processo cultural, deixa eu ver de um lugar frio aqui, lá do Canadá, por exemplo. Muito doido, né, esse negócio. Então, eu estou no território, mas a minha produção, ou o meu consumo, a minha experiência cultural é de um país, eu estou pensando aqui no Canadá, porque é mais para cima, né, lá faz frio, né? De um país frio, de um lugar frio, né? Então, olha que... E aí é isso que a gente está chamando de desenraizamento. Então, você pertence a que lugar, afinal? Você está aqui ou está lá? Mas você está aqui fisicamente, mas você também está lá. Né? Através das plataformas digitais, através desses processos. Olha que coisa, né, interessante, no mínimo, né? Isso também gera, antes de mais nada, processo de não lugares e aculturação. Gosto muito do Marc Augé, que é um antropólogo francês, né, que eu gosto muito dele, que ele traz esse conceito de não lugares. É muito massa, porque assim, ele vai apontando que o processo de globalização, ele fez com que as coisas ficassem muito iguais, né? Como assim? E aí ele chama esses lugares que são muito iguais de não lugares. Exemplo, minha gente, qual é a diferença do shopping? De um shopping de Fortaleza para um shopping de Juazeiro para um shopping de São Paulo. Para um shopping de Nova York para um shopping de qualquer outro lugar do mundo. Me diga qual é a diferença.
Tirando o tamanho, né, o espaço geográfico do shopping, é a mesma coisa. É tudo igual. Não é não? É tudo igual. Qual a diferença do aeroporto? De aeroportos? Tirando o tamanho, é tudo igual. Então, é esses lugares, né, que o Marcal G vai chamando de não lugares. Em especial, também são lugares de transição, são lugares onde passam várias e várias pessoas, né? Então, são espaços aí, né, que são iguais, né, em termos mundiais. Continuando, né, mas aí atravessando agora o campo da cidade, né, nós podemos pensar que a globalização é, antes de mais nada, um processo de metropolização também, né? Tem esse aspecto da metropolização. Ou seja, agora, se antes nós tínhamos países, por exemplo, que eram sedes, que eram importantes, né? Agora não, agora a gente vai ter o processo das cidades como ponto estratégico da sociedade e de uma sociedade internacional, né? Então, e de fluxos mundiais. Então, você vai ver nesse processo de centralização e metropolização. Isso implica dizer o quê? A globalização, e aí eu amplio isso também, né, para a gente pensar um pouco, ela vai mudando muito a aparência das cidades, o estilo de vida, as instituições sociais, as relações entre as pessoas. Aí eu pergunto para vocês, me diga qual é a cidade no Brasil, por menor que ela seja, que ela não tenha mudado, ou que, frente ao avanço tecnológico, as pessoas não tenham criado novas relações dentro da cidade, dentro das relações entre as pessoas. Me diga qual é a cidade que não tem um digital influence. Vamos lá, pensem comigo. E diga aí, conhece essa que não tem? Pode ser a menor que tiver do Brasil, mas tem alguém que está lá, está todo mundo conectado, ou tem uma praça que tem Wi-Fi para todo mundo. Mas vejam como esse processo de globalização, né, que está diretamente correlacionado aos aspectos tecnológicos de informática / eletrônica, vão mudando tudo, tá? E aí, lógico, pensando nesses grandes centros, né, nós temos, antes de mais nada, fluxos de informação, de comunicação, de pessoas e também de mercadorias. Então, a gente pode pensar, já aponto aqui, que os centros urbanos, né, os grandes centros, as grandes metrópoles, elas vão se tornando também, uma ideia que se traz, né, que também vai se tornando tudo muito parecido, tudo muito igual. Então, São Paulo, Nova York, Tóquio, Hong Kong, Xangai, Paris, que mais? Eu falei Nova York, né? Deixa eu ver. Do outro lado, São Francisco, Cidade do México, etc. São todos grandes centros mundiais e que você vai observando, né? Tem muito fluxo de informação, as pessoas estão ali, tem gente de todo lugar do mundo, né? Um fluxo de troca de mercadorias muito grandes, né? E aí também você vai vendo que, de uma certa forma, né? Tirando aí algumas questões, né, histórico-arquitetônicas, esses grandes centros, eles vão todos, né, sendo tudo muito igual. Por isso, até mesmo aqui no slide, você vai ver esse monte de prédio, é prédio, é prédio, é prédio. Opa! Então, quais são essas características dessas metrópoles, né? Antes de imaginar, do cosmopolitismo, como eu falei, é gente de todo mundo, todo buraco tem gente lá, de onde você imaginar, inclusive cearense. O anonimato das pessoas, ou seja, você está num lugar que ninguém sabe quem você é, o que é que você fez, onde é que você veio, ninguém quer nem saber, né? Também, coletivismo, e quando eu estou falando de coletivismo, eu não estou falando de coletividade no sentido mais de comunidade, não, estou falando de associações, as pessoas se organizam frente ao trabalho, né? Porque todo mundo trabalha na mesma empresa, então você vai ali se associando, né? Tem essa perspectiva de coletivismo, e também a pluralidade de ideias, de formas de ser, de estar no mundo. Já dando esse fechamento à nossa aula, e eu queria escutar vocês, em especial se vocês tiveram tempo para dar uma olhada no vídeo que está lá disponível, também temos os processos de pós-modernidade, né, que é, antes de mais nada, essa questão da pós-modernidade é um conceito, né, que muitos
sociólogos, filósofos, antropólogos, eles utilizam para rejeitar alguns princípios, né, da modernidade, né, que como nós vimos. Por exemplo, a questão do Estado, a questão de valores universais, que foram sendo construídos e consolidados ao longo da modernidade. E está muito ligado também, em especial na década de 70, aos movimentos de manifestação da contracultura, né? Ou seja, essa contestação cultural. Certo? Cadê onde eu estou? E essa pós-modernidade, né, também vai buscando outras formas, outros padrões de organização da sociedade, como as associações, as ONGs, as organizações sociais, os ativismos, né, que vão buscando, te imaginar, saídas, né, formas de vida, de estar sendo no mundo, né, de organização, para além do Estado. Né? Então, essas são as características. E, por fim, nós finalizamos com a questão da globalização frente às disparidades e às desigualdades. Né? Ou seja, dentro dos estudos da globalização, nós podemos observar um campo específico que é a sociologia do desenvolvimento, que, antes de mais nada, ela vai tratar de pensar como ocorre esse processo de disparidade, espalhamento, de desigualdade, né, frente a esse processo de globalização. Porque as coisas boas que nós estamos aqui falando, né, não chegam para todo mundo, né, não é para todo mundo. E aí, como eu falei, quem não está inserido dentro desse processo está inserido por não estar inserido. Ou seja, só o fato da pessoa não estar inserido, né, ela é, como posso dizer, ela é solicitada a se inserir. E ela também, lógico, né, pensando aqui no capitalismo, o capitalismo precisa de excedente, né, de mão de obra. Mas ela também está ali. Então, só vou até ler aqui. As disparidades regionais, elas se acentuam, né, a geração de riqueza vai se centralizando e as desigualdades sociais se tornam mais evidentes. Basta a gente ver as questões da Covid no Brasil, né, como ficou visível, escancarado, né, as desigualdades no país. Não é que não existiam, só que elas foram mostradas, né? Então, como está sendo colocado, apesar da globalização atingir a todos e modificar a vida cotidiana, né, nos mais diversos espaços geográficos e sociais. Por mais que essa globalização ela atinja com essas questões, né, mais amplas, de modificação da vida, de facilitação da vida, ainda assim nós vamos começar a ver o processo de desigualdade. Junto com isso, a gente tem os processos de obsolescência das coisas também, é importante que a gente fale. Então, a gente comprou um telefone, se você comprar em 10 vezes, quando você terminar de pagar, você tem que comprar outro. Porque o bicho, ele vai travar, ou ele vai, sei lá, tempo de explodir, mas ele vai ficar obsoleto. Então, tu comprou um telefone, no telefone que é o que a gente vê mais cotidianamente, daqui a pouco, 1 mês, 2, 3, já tem outro telefone do mesmo, só que é outro modelo, e aí aquele que tu tem já não presta mais. Então, você vai vendo também esses processos, isso vai também, né, contribuindo para esse processo de desigualdade. E, por fim, né, a sociologia contemporânea, que é o que nós estamos aqui a tratar e a pensar desde ontem, ela também vai tomar como base analítica, como base de estudo, base conceitual, as desigualdades sociais, os processos de exclusão e miséria, enquanto problemas da atualidade, problemas centrais na atualidade, global, em especial no Brasil. Dito isso, minha gente, eu paro a apresentação e finalizo aqui a nossa a exposição da aula, né, que é uma continuação da aula de ontem. E é isso, quero saber se vocês têm dúvida, o que é que vocês acham desses processos de globalização, né, os processos de desigualdade que nós estamos vendo, presenciando. Queria escutar um pouco de vocês. Eu vou parar esse momento e aí a gente fica mais tranquilo, mais à vontade para fazer esse debate, essa discussão.